Mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, rapaziada. Eu tenho que falar aqui com vocês que é realmente insuportável a cada dia que passa continuar sendo torcedor do Vasco da Gama. Quando a gente é criança e escolhe ali o time que a gente vai torcer, a gente sempre escolhe muito pela paixão, sei lá, a gente fica meio que, sabe, se encanta com o time e escolhe pra torcer. E quando eu escolhi ser torcedor do Vasco, foi realmente ali amor à primeira vista. Gostei muito do time, resolvi ser torcedor do Vasco e vou ser pra sempre. Mas para ser realista com vocês, eu acho que o mais justo do Vasco fazer com o seu torcedor era de fato fechar as portas. Eu já falo isso aqui com vocês há alguns anos e não tem a menor condição do Vasco continuar funcionando, do Vasco continuar existindo da forma que tá. E a gente tem que ver uma entrevista do Léo no final do jogo falando que vai trabalhar aquela mesma história de sempre e o Vasco vai perder pro São Paulo no final de semana e muito provavelmente vai perder todos os jogos que restam de Campeonato Brasileiro. É, sem sombra de dúvidas, um dos piores times da história do Vasco. Você olha a escalação do Vasco dentro de campo e você não vê um jogador diferenciado, você não vê um jogador que você pode esperar algo de diferente. Você vê jogadores mais do mesmo. Jogadores hoje do Vasco que são, a gente pode considerar pior do que os jogadores do Juventude. Um time com investimento baixíssimo. Folha salarial do Juventude não deve passar de 2 milhões de reais. O Vasco tem uma folha salarial de 17 milhões de reais e nada acontece dentro de campo, é um vazio de ideias. É o nosso treinador que no intervalo, quando o time tinha melhorado um pouquinho na reta final do primeiro tempo, ele tira o nosso jogador mais cerebral, o cara mais criativo do nosso time JP, para colocar o Matheus Carvalho, o jogador que dorme quando o jogador do Juventude vai finalizar para fazer o gol. É um jogador que não sabe o que é ser Vasco, jogador medroso, covarde, time pequeno, que o Vasco vai dar oportunidade para esses caras e esses caras sequer dão a vida dentro de campo pelo clube. Você que é torcedor do Vasco, você poderia estar cansado, mas o Carvalho tinha acabado de entrar em campo. O cara simplesmente fica olhando o jogador do Juventude chutar da entrada da área. O problema é que o Vasco tenha vários e vários jogos e não se joga na frente, não faz uma pressão, deixa o cara arrumar o corpo e finalizar. E aí eu falo com você, porra, é só culpa do técnico? Claro, é culpa do técnico de colocar um cara desses dentro de campo completamente descompromissado com o que é o Vasco. Completamente desconexo da realidade. E, porra, Matheus Carvalho jogar no Vasco? Brincadeira. E aí deixa o jogador chutar e o Vasco leva o gol. Mas é mais do mesmo, a gente ficar falando que o Vasco fez mais uma atuação horrível, um Cleiton lá na frente que não consegue ganhar uma jogada, um Vitor Luiz que não é nada participativo no campo de ataque, não tem um cruzamento perigoso, um Paulo Henrique horroroso, um Pereba por completo na lateral direita do Vasco. Jogador de time pequeno, jogadores de time pequeno. Se tivessem um time pequeno estariam brilhando, aparecendo e enchendo os olhos para times grandes contratarem, mas são jogadores de times pequenos. É de fato insuportável. O Vasco, a cada dia que passa, vai assinando a cartilha para mais um rebaixamento. Eu falo com vocês, cara, assistir jogo do Vasco me faz mal. Eu estava muito mais calmo, estava muito mais tranquilo. Eu já estava suspeitando que o jogo do Vasco estava me causando um estresse, que estava me causando problemas sérios. E eu vou assistir de novo o jogo do Vasco e a gente fica passando mal, a gente fica ansioso pra caramba, a gente fica, sem ver nada. E aí você vai falar, por exemplo, o Pedrinho é o presidente do Vasco. Eu me lembro que o Pedrinho, quando era comentarista, sempre falava muito: o jogador tem família, você não pode criticar no pessoal do jogador, tem que criticar pelo que ele faz dentro de campo, porque você não sabe o que é ser torcedor. Se você soubesse o que é ser torcedor de fato do Vasco, se você passasse mal assistindo esse time, se você se sentisse como um torcedor de fato se sente, você ia entender o porquê xingam os jogadores, o porquê existe a cobrança em cima dos jogadores. Porque cada um desses jogadores é 500, 600 mil na conta. O torcedor do Vasco muitas das vezes ganha um salário mínimo, cara. E ainda chega de noite empolgado pra assistir o time, mesmo o time já estando mal, e o time faz isso, faz o cara passar mal, faz o cara às vezes ir pro hospital. Vocês não se preocupam em nada com o torcedor. Você, inclusive, cadê que o Pedrinho vai chegar no Matheus Carvalho com um vídeo dele não pressionando o jogador adversário e vai cobrar no vestiário? Não vai, cara. Não vai cobrar, irmão. É mais do mesmo. Será que ele vai cobrar o Álvaro Pacheco? Cara, por que tu tirou o JP, que é um elo de ligação do Vasco, o único jogador inteligente que você tem dentro de campo, pra colocar uma íngua? Como é que compra um Cleiton por 17 milhões, cara? O maluco não consegue dominar uma bola. Perde a única oportunidade, ele claro também que tem o Vasco de gol. Aí ele tira o Adson pra colocar o Serginho. Mas tudo bem, são jogadores do mesmo nível, tudo porcaria, tudo faria no mesmo saco. Eu deveria arrumar um jeito, tinha que dar um jeito de
parar de me importar tanto com o Vasco como eu me importo. E você também. Se eu não trabalhasse com isso, cara, eu sinceramente pensaria 1 milhão de vezes antes de assistir o próximo jogo do Vasco contra o São Paulo no final de semana. É perturbador, cara. É perturbador ser vascaíno. Não existe torcida no mundo, não existe, cara, torcida no mundo que sofre tanto como o Vasco. Porque às vezes o time do cara é aquele água de salsicha que fica no meio de tabela, porra, não ganha nada, mas também, porra, não é rebaixado direto. Agora todo ano é a mesma coisa, cara. Todo santo ano é a mesma coisa. É respirar 1 milhão de vezes, tentar botar a cabeça no lugar, só que aí eu ainda tenho que fazer vídeo sobre essa coisa esdrúxula que é hoje o Vasco da Gama. E aí você não vê um reforço sendo anunciado, você não vê nada andando nesse clube, você vê o Vasco negociando com mais um bagre aqui, outro bagre ali, e dane-se, tudo continua como tá. Chegando no final do dia, o Léo, o Maicon, todos esses caras vão estar com as suas famílias, nas suas casas, nas suas mansões, com seus carros de luxo. E daqui a um ano vão estar em outro time. E foda-se o torcedor, o estresse que você passou, se você passou mal ou não. Isso não importa para essas pessoas. Não importa para nenhum deles que está no Vasco. São um bando de acomodados. Cara, você não sabe o ódio que eu senti do Matheus Carvalho no gol que o Vasco levou. A raiva que eu senti do Matheus Carvalho. Vocês não sabem a raiva que eu sinto de ver o Paulo Henrique ser jogador do Vasco da Gama, cara. De eu ver o Zé Gabriel, de eu ver o Galdames, de eu ver esses caras jogando no Vasco. Eu nunca achei que chegaria nisso, cara. E sabe o que mais me entristece? É que quando o Vasco vira SAF, eu sinceramente achei que ia melhorar a coisa, mas nada. E aí eu vou ter que me torturar agora assistindo melhores momentos de Vasco versus Juventude, cara. É insuportável, cara. Por mim, eu nunca mais olharia na cara de nenhum desses jogadores do Vasco, mas vou ter que assistir o próximo jogo, cara, né? Vou ter que ver novamente esses jogadores dentro de campo. Nenê com 42 anos dando baile em Zé Gabriel e companhia no meio de campo do Vasco. Era anunciado, todo mundo já sabia. O Vasco ia perder pro Juventude, todo mundo, mas a gente que é torcedor, a gente sabe, quer acreditar, mas todo mundo já sabia que a derrota era certa hoje do Vasco pro Juventude. Não existe, cara, já é certa. Pra você ver o ponto que esse time chegou. Era uma camisa tão pesada do futebol brasileiro que tá completamente destruído. E aí que eu falo, irmão, termina essa porra, mano. Termina. Acaba, mano, não dá. Pelo menos para de pagar jogadores, para de pagar salário pra essa cambada de... Vou segurar pra não xingar no vídeo, cara. Olha esse jogo, cara. Olha esse jogo. Olha esse time do Vasco jogando. Um time com salário em dia. Um time que teve todo o apoio do torcedor no início da temporada. Um time que tem uma torcida grande, que enche estádio, que segue em rede social, que se tá bem vai lá elogiar. E os caras não dão o menor valor, tá ligado? Não dão o menor valor pro torcedor. Eu sei que vocês são ruins, cara, mas, porra, o time do Juventude também é ruim, mas os caras conseguem acertar 3 passes em sequência. Vocês não conseguem. Vocês não conseguem nada. Vocês não conseguem nada. Vocês estão destruindo e manchando cada vez mais a história desse time. Se vocês fossem pessoas honradas, vocês pediriam pra sair. É melhor, cara. Sai do Vasco nesse meio de ano. Eu não suporto mais olhar pra cara de vocês, mano. Eu não suporto mais, cara. É insuportável, mano, assistir jogo do Vasco. Caralho, eu nunca me estressei tanto na minha vida como eu tô me estressando esse ano com o Vasco. Parece que nunca vai ter fim, cara. Parece que o Vasco não tem força pra ganhar um jogo. Em nenhum momento você percebe o time com força pra ganhar o jogo. É muito triste a situação do Vasco. O Vasco hoje, eu falo pra vocês, contra qualquer time do mundo, cara, eu poderia colocar hoje um time de Série C pra jogar contra o Vasco, de Série D, E, F, G, H, da Série Z. Irmão, o Vasco não ganharia o jogo, cara. É só lamentação, olha esses filhos da... É surreal, mano. Que coisa... Já era pra ter levado o gol do Gilberto. É um desgosto absurdo. Um desgosto absurdo que me dá, cara. Na moral.
Passando mal com ansiedade com esse time, irmão. Dia após dia. Não suporto mais, cara. Respirar fundo, irmão, pra aguentar isso daí. É muita filha da putagem, mano. O que fizeram com o Vasco, mano. Ninguém paga, velho. Ninguém paga, são anos, cara. Ninguém tem uma punição, velho. Ninguém. Olha o Cleiton. Olha o Cleiton, mano. Mano, só fazer o gol, cara. Sabe? Às vezes um maluco que nem é profissional conseguiria fazer o gol. Tô desanimado com isso daí, velho. Que praga de time, cara. Que praga de time. Até quando ó, o Vasco vai bloquear a finalização, o Paulo Henrique vai bloquear, né? Aí vem aqui, olha o Matheus Carvalho. Dormi. Deixa ele chutar. 3 volantes. 3 cabeças de área. Ninguém pra imprensar o cara, velho. Ninguém. Que vergonha. Vocês são uma vergonha pra história do Vasco. Vocês têm noção do tamanho da vergonha que vocês são, cara. Vocês estão passando vergonha em rede nacional dia após dia. Cambada de filho da puta, mano. Time insuportável, cara. Eu não vou suportar mais ver uma Série B do Vasco, mano. Na moral, não vou. Ó o Matheus Carvalho. Isso aqui é jogador profissional. Olha o Galdames. Ai, ai, mano. Que dupla, velho. Que dupla. Matheus Carvalho e Zé Gabriel. Que dupla. Meus amigos. Que sofrimento sem fim, meu Deus, por favor, Senhor, por favor, Jesus Cristo, livra esse time disso, cara, é insuportável, cara, insuportável, não dá, mano. É uma falta de responsabilidade, Por que fazer isso com o torcedor, cara? A única SAF no Brasil que deu errado. A única. A única SAF no mundo que deu errado, cara. É insuportável, mano. Esses caras têm uma marra, tem uma pose de jogador, né? E aí eu vou só aqui pular pro gol anulado do Vasco, irmão. Vão tudo te tomar no meio do olho do cu, cambada de filho da puta. Olha o Serginho esticando essa bola pro Matheus Carvalho, mano. O cara perde jogada pra porra do Danilo Bosa. Vai te tomar no... Até quando sai gol tá impedido, mano. Eu sequer comemorei o gol do Léo. Eu já sabia que tava impedido, já sabia que ia dar errado. De alguma forma que esse gol seria anulado. Eu tinha certeza. O torcedor do Vasco começa o jogo assim, com expectativa de vitória. Leva o primeiro gol, já tá nos 35 do segundo tempo, já começa a se contentar com o empate. E aí depois leva o segundo e acaba. Gol impedido, bem anulado. Tem nem que contestar. Se tinha... O time do Vasco é amaldiçoado, irmão. Tudo dá errado nessa praga desse time. Alguém fez uma... Alguém fez alguma coisa pesada pro Vasco. Macumba, alguma coisa, mano. Fizeram um trabalho pesado pro Vasco. E aí leva o gol pra completar, né? Olha isso. Eu falo pra vocês que... Tem que exorcizar de fato esse time do Vasco. Vocês acham que é brincadeira, irmão. Olha isso, a falta vai no travessão, aí a bola é que cai pra fora, né? A bola pega na cabeça do Léo Jardim, vai pro gol. Já é uma vergonha o Léo Jardim levar um gol desse de falta no meio do gol dele não chegar na bola. Já é uma vergonha. Ah, mas coitado, mano. Recebe em dia do mesmo jeito, eu vou cobrar e foda-se. Perdeu aí, é isso, vergonha. O Vasco é a maior vergonha do futebol brasileiro. Fechem as portas desse clube. Ninguém suporta mais. O torcedor não suporta mais vocês. Todos vocês que estão no Vasco, todos, sem exceção, do primeiro ao último, mano, ninguém suporta mais olhar pra cara de vocês. Ninguém suporta. Ninguém suporta.